Esqueça as bochechas rosadas, bebês peladinhos nas nuvens, loiros com o abdômen trincado. A aparência dos anjos, segundo a crença popular, é totalmente diferente das escrituras. Essa imagem dos anjos, como seres celestiais de aparência humana com asas e expressão serena, é uma construção que evoluiu ao longo dos séculos, influenciada por uma mistura de tradições religiosas, artísticas e culturais. No início, a arte cristã os retratava como figuras humanas comuns, sem asas, refletindo a simplicidade das descrições bíblicas. Por exemplo, nas obras das catacumbas de Roma, dos séculos 2 e 3 d.C., os anjos eram representados de forma muito simples. A cultura greco-romana também influenciou a forma como os anjos passaram a ser imaginados. Deuses e figuras mitológicas aladas, como Nike, a deusa da vitória, já eram comuns na época. Quando o cristianismo se espalhou pelo Império Romano, algumas dessas representações artísticas foram adaptadas para ilustrar os anjos. Isso contribuiu para a popularização da ideia de seres humanos com asas como símbolo de pureza e espiritualidade. Na Idade Média, a imagem dos anjos se consolidou ainda mais. Eles passaram a ser representados como figuras com uma beleza serena, vestindo túnicas longas e portando instrumentos musicais, como harpas, que simbolizavam sua conexão com o louvor a Deus. No Renascimento, a arte cristã tornou-se ainda mais idealizada, e os anjos passaram a ter traços mais infantis e delicados, como os querubins de Rafael, que muitas vezes aparecem como crianças aladas. Mas ao ler a Bíblia, percebemos que suas aparências são um tanto assustadoras para a maioria de nós. Em certas aparições relatadas no Antigo Testamento, ao se encontrarem com os homens, eles diziam, "Não temas", para que as pessoas não se assustassem. Como se isso fosse super normal, né? Tipo, relaxa, é só um ser celestial que acabou de romper a barreira entre o mundo físico e espiritual, sem querer te assustar. A palavra anjo significa mensageiro. No grego é ângelos, e no hebraico, malach. Os anjos são criaturas espirituais e estão presentes em toda a Bíblia a serviço de Deus, desempenhando papéis importantes como portadores da mensagem de Deus. Como o anjo Gabriel a Daniel. Daniel, capítulo 9, versículos 21 ao 23. Ele aparece a Daniel enquanto este está orando e lhe traz uma revelação sobre o futuro do povo de Israel, agindo na proteção dos crentes. Um exemplo é o anjo que liberta Pedro da prisão. Atos, capítulo 12, versículos 6 ao 11. Um anjo aparece a Pedro enquanto ele está preso, libertando-o das correntes e guiando-o para fora da prisão. Executores de juízos divinos. Como no episódio de Gênesis, capítulo 19, versículo 13, 2 anjos foram enviados para investigar a cidade e, ao confirmarem sua maldade, executaram o juízo de Deus, destruindo Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Os anjos desempenham um papel significativo nas Escrituras, com propósitos variados que refletem a vontade e a natureza de Deus. É importante saber que no mundo espiritual existe uma hierarquia de poder que todos eles respeitam. Presta atenção no vídeo que eu vou compartilhar com você para descobrir qual é o anjo mais poderoso. Vamos começar falando dos anjos mais comuns. A maioria dos anjos é considerada comum e serve a Deus em diversas funções, incluindo a entrega de mensagens. Gabriel é um dos anjos mais conhecidos da Bíblia, frequentemente identificado como um mensageiro especial de Deus. Em Lucas, capítulo 1, versículo 19, está escrito: "O anjo respondeu: Sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Seu nome significa Deus é minha força", o que já sugere seu papel poderoso como portador de mensagens divinas. Algumas das aparições do anjo Gabriel são anunciando o nascimento de João Batista. Gabriel aparece a Zacarias no templo, Lucas capítulo 1, versículos 11 ao 20, para anunciar o nascimento de seu filho, João Batista. Ele descreve detalhes sobre o caráter de João e as circunstâncias do seu nascimento, indicando a importância dessa missão. Em Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38, Gabriel visita Maria para anunciar que ela dará à luz o Filho de Deus. Nesta aparição, Gabriel fornece detalhes sobre a concepção miraculosa e assegura a Maria que nada é impossível para Deus. Agora que já vimos os anjos comuns, vamos falar dos querubins. Esses seres vão muito além do que imaginamos sobre anjos. Prepare-se para algo totalmente fora do padrão. Imagine isso. Um céu infinito se abre diante de você. No centro, algo que desafia toda a lógica humana começa a tomar forma. 4 seres imponentes surgem, irradiando uma luz quase insuportável de olhar. Cada um tem 4 rostos, representando o homem, o leão, o boi e a águia. Os rostos mudam de expressão em uma harmonia perfeita, simbolizando o intelecto, a força, o serviço
e a majestade. Suas asas, não 2, mas 4, se movem com um som de trovão. 2 cobrem seus corpos, em reverência à santidade de Deus, enquanto as outras 2 se estendem, tocando umas nas outras, formando uma barreira que parece pulsar com energia divina. E então as suas pernas retas, brilhando como bronze polido, começam a se mover sem virar o corpo. Debaixo das asas, mãos humanas aparecem, segurando algo invisível, mas que parece carregar o peso da eternidade. No chão abaixo deles, uma luz intensa, como uma fornalha ardente, reflete em suas formas, dando a impressão de que eles andam sobre fogo puro. Eles não apenas se movem, eles flutuam como se desafiassem as leis do nosso mundo. Ao longe, o som de suas asas enchendo o espaço parece o rugido de uma grande cachoeira ou o eco de uma voz divina. Os querubins estão ali, não para agradar aos olhos humanos, mas para proclamar a santidade e o poder de Deus. A sua primeira aparição é em Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Após a queda de Adão e Eva, Deus colocou querubins na entrada do jardim do Éden para guardar o caminho da árvore da vida. Outro detalhe interessante é que no tabernáculo, querubins são esculpidos na tampa da Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus entre o seu povo. O propiciatório, a tampa da arca, é o local onde Deus se encontrava com os israelitas, e os querubins estão em cima dele, representando a adoração e a intercessão. Os serafins são mencionados na Bíblia, particularmente em Isaías, e são frequentemente associados à adoração e à presença de Deus. Sua aparência é descrita de maneira vívida e simbólica. Os serafins são descritos como tendo 6 asas. Em Isaías, capítulo 6, versículo 2, está escrito: com 2 asas cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. As asas simbolizam a prontidão para o serviço e a reverência diante da glória de Deus. O termo serafim deriva da palavra hebraica saraf, que significa queimar ou arder, indicando que estão em constante adoração e em chamas de fervor espiritual. Os arcanjos são a classe mais elevada de anjos, com um papel específico como líderes nas batalhas espirituais. Embora outros anjos sejam mencionados na Bíblia, Miguel é o único explicitamente chamado de arcanjo. O nome Miguel significa quem como Deus. Isso reflete sua função como defensor da soberania de Deus e como lutador contra as forças que desafiam essa soberania. Sua participação em batalhas espirituais, como em Daniel, capítulo 10, versículo 13, onde Miguel é mencionado como um príncipe que luta ao lado dos anjos de Deus. Em Daniel, capítulo 12, versículo 1, ele é descrito como o grande príncipe que defende o povo de Israel. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9, Miguel lidera as forças do céu na batalha contra o grande dragão, que é Satanás e seus anjos, resultando na expulsão deles do céu. Os anjos caídos são aqueles anjos que se revoltaram contra Deus e acabaram sendo expulsos do céu, tornando-se demônios. A origem dos anjos caídos é um tema que aparece em várias tradições e escrituras, embora as passagens específicas sobre sua queda sejam limitadas. Aqui estão algumas explicações sobre como essa rebelião ocorreu. A figura central dos anjos caídos é Satanás, que, segundo a tradição, era um anjo de alta posição que se tornou orgulhoso e se rebelou contra Deus. Em Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 15, está escrito: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo, mas à sepultura você será lançado e às profundezas da cova. A passagem é interpretada como uma descrição da queda de Satanás, mencionando sua tentativa de se elevar acima de Deus. No livro de Apocalipse, existe uma menção ao anjo forte, que aparece em Apocalipse, capítulo 10. Esse anjo é descrito de maneira impressionante e desempenha um papel significativo na narrativa apocalíptica. Ele é descrito como um ser imenso, com características impressionantes, vestido com uma nuvem. Isso simboliza poder e a presença de Deus. A nuvem muitas vezes representa a majestade divina na Bíblia. Arco-íris sobre a cabeça, uma expressão de aliança e esperança. O arco-íris é uma lembrança da promessa de Deus a Noé, rosto como o sol. Isso simboliza a glória e a iluminação que ele traz, refletindo a presença de Deus. Pés como colunas de fogo. Os pés do anjo são descritos dessa maneira, o que pode representar julgamento e purificação. O anjo gigante de Apocalipse, capítulo 10, representa um poderoso mensageiro de Deus, carregando uma mensagem significativa sobre a proximidade do juízo divino e a revelação dos planos de Deus para a humanidade. Sua presença serve como um lembrete da autoridade de Deus sobre a história e a importância da preparação espiritual para os eventos finais.
O anjo da igreja. A interpretação mais comum é que o anjo se refere ao líder ou pastor da igreja local. Neste sentido, cada anjo seria um representante espiritual que tem a responsabilidade de cuidar e guiar a congregação. Essa visão é reforçada pela ideia de que os líderes das igrejas têm uma responsabilidade especial diante de Deus. As cartas às 7 igrejas, em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, têm um tom pastoral e de exortação, onde Jesus se dirige a cada uma delas com elogios, correções e advertências. A utilização da palavra anjo pode sugerir que a mensagem divina é tão importante que deve ser direcionada especificamente a quem tem a responsabilidade de liderar a igreja. A expressão "o anjo do Senhor", em hebraico, Malach Yahweh, aparece várias vezes na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Muitos teólogos acreditam que, em algumas dessas aparições, o anjo do Senhor pode ser, na verdade, uma forma de Jesus antes de ele nascer como homem. Ou seja, seria Jesus se mostrando de forma visível antes de vir ao mundo como conhecemos. Tem o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, Malach Yahweh, é Jesus. O anjo do Senhor é Jesus? É uma chamada uma cristofania ou uma teofania, que é uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. Um exemplo disso ocorre em Gênesis 16, versículos 7 a 13, quando o anjo do Senhor aparece a Agar no deserto, revelando-se a ela e prometendo que seu filho seria uma grande nação. A maneira como Agar responde, chamando o anjo de Deus, sugere uma manifestação divina. Outro exemplo é Gênesis 18, versículos 1 a 3, onde 3 homens aparecem a Abraão, e um deles fala diretamente com ele, fazendo promessas sobre o futuro. Em Gênesis 32, versículos 24 a 30, Jacó luta com um homem durante a noite, que é interpretado como uma manifestação de Deus. No final da luta, Jacó diz ter visto Deus face a face. Não adore os anjos. Em Apocalipse 19, versículo 10, João, ao receber uma revelação sobre o juízo e a vitória de Deus, se prostra diante do anjo que lhe mostrou essas coisas. O anjo, no entanto, rapidamente o impede, dizendo: "Não faça isso. Eu sou servo como tu e como teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia." O anjo, sendo um mensageiro de Deus, rejeita a adoração de João. Isso demonstra que mesmo seres celestiais, como os anjos, não devem ser objeto de adoração. Os anjos, apesar de suas funções gloriosas, não são dignos de adoração. A verdadeira adoração é exclusiva ao Senhor, que é o único digno de receber honra e louvor. Essa compreensão ajuda a manter a pureza da fé cristã e a centralidade de Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e a humanidade. Agora, você já sabe de onde vem a imagem popular dos anjos e como ela é diferente da descrição dos anjos na Bíblia. Além disso, você aprendeu sobre o papel dos anjos como servos de Deus dentro de uma hierarquia espiritual e como os demônios são anjos caídos. Mas apesar de sua grande importância, é fundamental lembrar que os anjos não devem ser adorados. A adoração é exclusiva a Deus, como nos ensina a Bíblia.